nossa aula de ciências, nós iremos falar sobre o sistema urinário. Peço a vocês que peguem aí o seu livro de ciências e as folhas xerocopiadas que foram enviadas no kit dessa semana, tá certo? Nessas folhas, nós iremos revisar o sistema digestório, o sistema circulatório, respiratório e também iremos falar sobre o sistema urinário, tá? E aí eu peço a vocês que as folhas você escolhe no seu caderno de ciências. Pegue seu livro para a tia Angélica poder explicar o conteúdo de hoje. Abra na página 108, certo? Vamos falar hoje sobre o sistema urinário. Outro sistema muito importante para o funcionamento do nosso corpo, dos nossos organismos, né? Vocês sabem que os sistemas eles trabalham unidos, juntos, né? Ligados um no outro, né? E assim é que ajuda a funcionar bem o nosso corpo, né? Para vivermos melhor. Então, olhem só, gente, em suas atividades, né? O organismo ele produz resíduos, né? Que não são necessários ao nosso corpo. Então, esses resíduos, se eles ficarem acumulados dentro do nosso organismo, pode prejudicar. Se ele se acumular no nosso corpo, ele pode tornar-se prejudicial para a nossa saúde. Então, esses resíduos, eles precisam ser eliminados. Esse processo pelo qual o corpo elimina a substância é chamada de excreção. Então, essas substâncias que o corpo produz, que não são boas, né, para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo, são substâncias que são prejudiciais, não podem ficar acumuladas no organismo. Não pode se acumular, porque prejudica a nossa saúde. E aí o corpo ele vai ter que eliminar. Esse processo pelo qual o corpo elimina essa substância é chamado de excreção, certo? E aí, turma, o sangue, ele recolhe todos esses resíduos produzidos no corpo e os transporta para um órgão específico que atua na separação e na eliminação de substâncias desenvolvidas no sangue. Esses órgãos formam o sistema urinário. Então, o sistema urinário, ele é o aparelho urinário, ele é responsável pela produção e eliminação da urina, né? Possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no nosso organismo. Aí, olha só, a importância de tomarmos muita água para também ter um bom funcionamento, certo? Então, o sistema urinário ou aparelho urinário, ele é responsável pela produção e pela eliminação da urina, certo? Ele que vai ter a função de filtrar as impurezas, certo? Do sangue que elimina no organismo, que circula, no caso, no organismo. Então, lá no sangue, que ele vai trazer todas essas substâncias, né? Que vai chegar... Então, o sistema urinário vai filtrar esse sangue, separando aquilo que vai ser utilizado, aquilo que é útil para o funcionamento do corpo e aquilo que vai ser eliminado, né, pelo corpo, as impurezas que vão ser eliminadas. Então, ele vai filtrar, vai ser como um sistema, um órgão, ele é um sistema responsável em filtrar essas impurezas, em separar aquilo que é bom e aquilo que não é, certo? Então, o sistema urinário, ele é composto por 2 rins e pelas vias urinárias. Formada por 2 uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Então, ó, ele é formado pelos rins, aí as vias urinárias, né? É formada por 2 uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Então, olha aqui, a tia colocou aqui mais ou menos uma imagem, né? Do nosso sistema urinário e eu coloquei aqui para vocês. Aqui são os rins, composto pelos 2 rins. Esse canal aqui é chamado de uréter, né? E aqui, ó, a bexiga, né? Que forma bexiga. E aqui esse canalzinho bem fininho é chamado de uretra, tá certo? Então, o sistema urinário, ele é formado por 2 rins e aí vem as vias urinárias, que são formadas por 2 uréteres, a bexiga urinária e a uretra,
tá certo? Então vamos recapitular aqui. O nosso corpo produz substâncias também que não são úteis para o nosso desenvolvimento. Se essas substâncias se acumularem no nosso organismo, né, podem causar problemas sérios de saúde. Portanto, eles são eliminados pelo nosso corpo. Esse processo de eliminação dessas substâncias é chamada de excreção, certo? E aí o sistema urinário, ele é responsável pela produção e pela eliminação dessas substâncias, né? Pela eliminação da urina. Então, possui a função de filtrar. Então, qual é a função do sistema urinário? Filtrar as impurezas do sangue, né? Que circula no organismo. Então, ele vai filtrar essas impurezas para que ela venha a ser o quê? Expelida através da urina. Aí o sistema urinário, ele é composto por 2 rins e pelas vias urinárias, que formam 2 uréteres, a bexiga urinária e a uretra, tá certo? E aí eu coloquei aqui para vocês um desenho do sistema urinário, certo, gente? Aqui é um sistema urinário masculino, portanto, todos, tanto masculino quanto feminino, são compostos pelos mesmos, por 2 rins, né, no caso, pelas vias urinárias, pelas 2 uretras, bexiga urinária e a uretra. Então, vamos lá, os rins. Qual é a função dos rins? Os rins, eles são os órgãos que situam na parte posterior da cavidade abdominal, localizados um em cada lado da coluna vertebral. São de cor vermelho escuro e têm formato semelhante a um grão de feijão e do tamanho aproximado de uma mão fechada. Então, são os rins, eles são os órgãos que situam na parte posterior da cavidade abdominal, estão localizados em cada lado da coluna vertebral, certo? Eles são de cor vermelho escuro e têm formato semelhante a um grão de feijão. Então, se você fechar a sua mão, né, e do tamanho próximo ao tamanho de uma mão fechada. A bexiga urinária são os órgãos muscular elástico, uma espécie de bolsa que está situada na parte inferior do abdômen, com a função de acumular urina. Então, na bexiga urinária vai ter o acúmulo de urina, né? Que chega dos uréteres, né? Portanto, a bexiga recebe o armazenamento temporariamente a urina, e quando o volume chega a mais ou menos 300 ml, os seus sensores nervosos da parede da bexiga enviam mensagem ao sistema nervoso, fazendo que tenhamos a vontade de urinar. Então, a bexiga ela vai ter a função de acumular essa urina ali. Aí, quando chegar a mais ou menos 300 ml, né? Os sensores nervosos da parede da bexiga vai enviar mensagem ao nosso sistema nervoso, e aí vai ter a vontade de urinar. Essa urina, gente, ela é formada, né? Essa urina vem a eliminação desses resíduos que não são bons para o funcionamento do nosso organismo. E a uretra é um tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. Então, a uretra, ela é um tubo muscular que ela vai conduzir a urina para fora do corpo. A uretra feminina mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina. A uretra masculina mede cerca de 200 centímetros e transporta a urina para fora do nosso corpo. Os uréteres são 2 tubos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento, cada que conduz a urina dos rins para a bexiga. Então, olha só. Lá nos rins, né, vai formar, no caso é o sistema urinário, né, ele é o responsável pela produção e pela eliminação dessa urina. Então, lá nos rins, nos rins ele vai fazer esse sistema urinário vai fazer toda a filtração do sangue, vai filtrar o sangue, e lá nos rins vai enviar os uréteres, né? Que tem 20 centímetros de comprimento, então ele vai conduzir a urina dos rins para a bexiga. Lá na bexiga, que ela tem a função de acumular essa urina, né? A bexiga recebe e armazena temporariamente a urina,
com volume, aí quando tem 300 ml de urina vai ser eliminado, né? E essa uretra, ela que vai conduzir a urina da bexiga para fora do nosso corpo. Observem aí a formação e eliminação da urina. Aqui nós temos o aparelho urinário masculino e feminino, certo? Então, ó, aqui todos dois têm os rins, tem a uretra, bexiga urinária e tem os uréteres, tem a bexiga urinária e a uretra. Então, olha só, a formação e a eliminação da urina. Vocês vão observar esse esquema aí para a tia Angélica aí explicando para vocês. Então, número 1, o sangue ele vai percorrer os vasos sanguíneos até chegar nos rins. Então, quando chega lá nos rins, o que vai acontecer? Os rins ele vai filtrar o sangue e dele retiram a água e outras substâncias. Essas misturas, né, vão formar, no caso, a urina. Eu falei para vocês que o sistema urinário ele é responsável pela produção e pela eliminação dessa urina. E ele é responsável, tem a função também de filtrar essas impurezas. Então, como nós falamos aqui, ó, esse sangue ele vai percorrer os vasos sanguíneos e vai chegar nos rins. Ao chegar nos rins, ele vai ser filtrado, certo? Quando ele for filtrado, o sangue, os rins ele vai filtrar o sangue e dele vai retirar a água e outras substâncias, essas substâncias que não são ideais para o funcionamento do nosso corpo, que pode causar doenças, né? Então, essa mistura vai formar a urina. Então, essas impurezas que não pode ficar no nosso organismo, ela também é eliminada pela urina. Ela vai ser eliminada, jogada para fora do nosso corpo através da urina. Aí na número 3, observem aí, ó, o sangue filtrado volta a circular no nosso corpo. Então, depois que os rins filtram esse sangue, ele volta a circular. Então, esse órgão ele é muito importante. Vocês viram aí no início da aula que a tia Angélica falou que os sistemas do nosso corpo, eles trabalham juntos, interligados um com o outro. Nenhum trabalha sozinho. Cada um tem uma função diferente. Aí no número 4, a urina que se forma nos rins segue para a bexiga. Então, lá dos rins, essa urina, né, que foi filtrada, foi retirado o sangue, no caso foi filtrado, tirou as impurezas, formou-se a urina. Então, a urina ela vai sair dos rins e segue para a bexiga urinária e pelos uréteres, né? Então, ela vai pelos uréteres e vai para a bexiga urinária. Então, a urina fica armazenada na bexiga urinária e aí depois a urina sai da bexiga urinária pela uretra, que a conduz até o meio externo, eliminando aí essa urina, né? Essas impurezas. Então, a uretra é que vai eliminar, certo? A bexiga, ela vai acumular essa urina, os rins, ele vai ter a função de filtrar esse sangue, de retirar essas impurezas, e aí vai conduzir a urina para a bexiga, certo? Antes de chegar na bexiga, né, ela passa pelos uréteres, que a tia Angélica falou, né, também para vocês, e depois vai ser eliminada pela uretra, tá certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Aí, após vocês fazerem a leitura, vocês irão responder as páginas, essa pergunta que está na página 108 e 109. Eu vou ler e vou comentar junto com vocês. Qual é a relação entre o funcionamento do sistema circulatório e a eliminação dos resíduos? Então, qual é a relação que tem entre o sistema circulatório e a eliminação desses resíduos? Ó, a partir do momento que a tia Angélica falou para vocês, né, que os rins, ele tem a função de filtrar o sangue, ele vai retirar do sangue as impurezas, que não pode ficar acumulado no nosso organismo. E dele vai retirar a água e outras substâncias formando a urina. Então, essa água, as substâncias que não podem ficar no nosso corpo, vai formar a urina. Então, o sangue filtrado volta a circular no corpo e a urina formada é eliminada. Então, você observa que esse sistema circulatório e o sistema urinário, eles também trabalham juntos, tá certo? Ainda número 12, quais órgãos correspondem às funções descritas a seguir? Então, letra A,
Canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária. Então, qual é esse canal que vai conduzir a urina dos rins até a bexiga urinária? Aí a tia Angélica falou para vocês, é qual? Uréteres, né? Na letra B, órgão que retiram água e outras substâncias do sangue. Aí a tia Angélica também explicou para vocês, é o rins, né? Letra C, órgão no qual a urina fica armazenada por muito tempo. Então, a urina vai ficar armazenada onde? Tem a função de armazenar a urina, é a bexiga, né? E aí, na letra D, canal que conduz a urina até o meio externo, que vai eliminar, né? É a uretra. E na número 3, observe o esquema do sistema urinário feminino da página anterior. O sistema urinário feminino é esse aqui, tá certo? Aí, ó, além dos órgãos do sistema urinário, o que mais é possível observar nesse esquema? Então, ó, na imagem também estão representados os vasos sanguíneos, não estão? Vocês observem que aqui, ó, tem os vasos sanguíneos, essa parte vermelhinha e essa parte azul. Letra B, justifique a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo corpo e o sistema urinário. Então, olha só, vou te ajudar aqui, ó. Por meio do sistema circulatório, o sangue ele vai transportar nutrientes para todas as partes do corpo. Lembra que a tia falou? Em suas atividades, o corpo produz resíduos que não são necessários ao seu funcionamento, porque se esses resíduos ficarem no nosso corpo, pode nos causar doença. Então, o sistema urinário ele vai separar, eliminando substâncias que estão no sangue que circula no corpo. Então, os dois vão trabalhar juntos aí. A água no nosso corpo, olha só. No nosso corpo, ele é composto por 60% de água. Além de filtrar o sangue, outra função dos rins é controlar a quantidade de água do corpo. Para manter a saúde, é importante equilibrar a quantidade de água perdida e ingerida ao longo do dia. A tabela a seguir mostra as vias de eliminação da água. Então, olha só. A água ela pode ser eliminada pela transpiração, suor, fezes e urina. Aí, com base nesse esquema, você vai responder aí, número 14. Você consegue pensar em uma razão que explique por que o volume de urina eliminado após atividades físicas prolongadas é menor que o volume eliminado em repouso? Você vai explicar aí para ti. Isso aqui você vai responder e iremos corrigir juntos. Então, hoje a atividade vai da 108 a 109, tá certo? E após vocês responderem as atividades do livro, vocês irão pegar as atividades em folha, são 3 folhas. Vocês irão ler e vão responder. Essas atividades vocês irão colar no seu caderno de ciências. Peço a vocês que pesquisem no seu livro para poder responder e na nossa aula, após o recesso, nós iremos falar mais sobre esse sistema. Tá certo, turma? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.